No mundo todo, milhões de pessoas acreditam em milagres. Seriam os milagres reais? Ou a ciência pode explicá-los? No Kentucky, proteção divina contra cobras mortais. É como ter a morte na mão. Na Polônia, uma antiga imagem com o poder de curar. Foi uma coisa incrível, foi um milagre e eu sabia a quem agradecer por esse milagre. E no México, demônios e exorcismos. Esse é o corpo e o sangue de Cristo. Estes cristãos pentecostais do interior rural de Kentucky acreditam que Deus os protege milagrosamente de coisas mortais, incluindo cobras venenosas. É como ter a morte na mão. Quando eu segurei a serpente, foi como segurar um gatinho. É como se fosse um superpoder. Esse ritual com serpentes é mesmo um milagre? Ou é um truque teatral? A prática de pegar e manejar serpentes começou no início do século XIX com o excêntrico pastor George Hensley. Hensley estava lendo o Evangelho segundo Marcos quando encontrou uma passagem que se tornaria a base da fé da igreja de manipuladores de serpentes. Ela dizia: "Eles pegarão em serpentes." Por incrível que pareça, Hensley avistou uma cascavel naquele momento. Acreditando ser um sinal divino, ele a segurou. E ele ficou surpreso, pois ele não foi mordido e nem ferido. Ele voltou para sua congregação e começou a professar que era possível pegar em serpentes, assim como diz a Bíblia. Ele foi um semeador. Aonde ele ia, novas igrejas se formavam. Os boatos dos milagres de Hensley se espalharam pela região. Uma prova aparente de que a fé pode proteger os homens da mordida fatal das serpentes. Eu agi como diz a Bíblia. Depois de um século, a devoção suicida de Hensley persevera, com fiéis como a família Gray. Pensei em Davi e o Vale da Morte. Eu temerei mal Eu algum. não temerei mal algum. Nunca achei que fosse segurar uma serpente. Eu achava loucura. Mas um amigo mostrou como era, numa gravação. Eu queria estar naquele culto. Eu queria estar dentro daquela TV. Era simplesmente incrível. Eu queria saber onde era aquele culto. Onde? Para os fiéis, todos os milagres vêm de algo que eles chamam de unção, a presença protetora do Espírito Santo sobre eles. Eu tive câncer 2 vezes. Passei por 16 cirurgias, em várias partes. Sofri um acidente de carro que deveria ter matado qualquer pessoa comum. Quando eu estou ungida, eu não sinto dor alguma. Não tenho dores de cabeça, não tenho tonturas. É como se todo o meu corpo ficasse dormente. Você não sente nada de ruim. Sabe, é quase como flutuar. Essa é a sensação da unção. Ela domina a sua mente, ela domina o seu corpo, ela domina os seus pensamentos. Os fiéis acreditam que ungidos podem realizar tudo descrito no capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos, incluindo a passagem que diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Clama a mim em meu nome. Mas somente uns poucos, como Michelle Gray, são abençoados com essa habilidade extraordinária. Eu a vi pôr as mãos numa mulher no mês passado. Essa mulher tinha um tumor cerebral e sofria de dor no ouvido há 10 anos. Então, a Michelle pôs as mãos nessa mulher
E depois do culto ela levantou e disse que sofria essa dor há 10 anos. E ela disse que quando a irmã Michelle pôs as mãos nela, a dor foi embora. Para os fiéis, o poder da unção dá-lhes o poder de curar os doentes, dançar com serpentes mortais e até segurar fogo nas mãos nuas. Será que Deus protege com milagres aqueles que acreditam de verdade? Ou existe uma explicação científica? Częstochowa, Polônia. Uma jovem suplica ao espírito de um papa e a uma imagem poderosa por um milagre que salve a vida de seu bebê. Esta é a Nossa Senhora de Częstochowa, uma das imagens mais famosas do cristianismo. Centenas de milhares de pessoas vêm aqui rezar por milagres todo ano. Não estamos só adorando uma imagem, nós acreditamos realmente que através dessa obra de arte nós entramos em contato com a verdadeira santa. Uma santa que nos escuta e quer nos ajudar. Essa é a nossa crença. Seria o poder milagroso desta imagem real ou mito? Imagens são representações de Cristo, da Virgem Maria ou dos santos. Poucas imagens retratam Maria com pele escura. A razão exata para isso é um mistério. Pode ser um processo natural de envelhecimento ou dano por fumaça, mas virgens negras são consideradas raras, especiais, abençoadas com poderes sobrenaturais. Como vocês podem ver, nós encontramos muitas oferendas e rosários nas paredes da capela de Nossa Senhora. São sinais de agradecimento de pessoas que foram curadas miraculosamente. A fé das pessoas tem esse poder. A lenda de Nossa Senhora de Częstochowa começou na época negra da Idade Média. Na verdade, nós podemos ver 2 cortes no rosto da imagem. A destruição do quadro é resultado de um saque ao monastério Jasna Góra. Em 1430, invasores estrangeiros saquearam a Polônia, invadindo a igreja onde a Virgem Negra era mantida. Segundo a lenda, um dos invasores enlouquecidos atacou a pintura 2 vezes com sua espada. Mas quando ele estava para desferir o 3º golpe, ele foi tomado por uma dor agonizante e morreu instantaneamente. Essas marcas foram deixadas como estão pelos restauradores. Foram preservadas como sinal para futuras gerações de que quando o povo da nação sofre, eles sabem que Maria sofre com eles. Os que visitam hoje em dia costumam contar sobre seu próprio sofrimento à Nossa Senhora. Ainda hoje, muitos continuam a acreditar no poder divino da Virgem Negra. Um poder que persevera graças a uma história tocante que alguns chamam de milagre. E não só acredito, eu sei que Nossa Senhora nos abençoa. Eu tenho certeza porque eu passei por essa experiência pessoalmente. Em 2005, Joana Vrona descobriu que estava grávida de seu 3º bebê. Mas sua alegria durou pouco. A gente visitou vários médicos, mas nenhum deles conseguiu descobrir o que estava acontecendo de errado com a minha mulher. Quando a situação ficou crítica, nós fomos para o hospital. Nós realizamos muitos testes e descobrimos que a gravidez dela era de alto risco. O bebê está em sério perigo. Os testes revelaram que os rins, a bexiga e outros órgãos vitais estão gravemente subdesenvolvidos. Desesperada, Joana busca um milagre. Eu ofereci o bebê
sob o meu coração diante de Nossa Senhora de Czestochowa e implorei a Maria que cuidasse dele. Quando me entreguei aos braços da Virgem, eu tive esperança. Será que orar para uma imagem sacra traria um milagre para Joana? Ou estaria seu bebê condenado? Guadalajara, México. O curandeiro, místico e xamã Paulino acredita que pode libertar Brianda de uma possessão demoníaca. Bom, eu mesclo psicoterapia com o xamanismo. É isso que acaba me tornando diferente como xamã. Eu tenho um pé na psicoterapia e um pé no mundo espiritual. Será que Brianda está mesmo possuída? Ou há alguma explicação psiquiátrica? Paulino acredita que seu poder vem de uma antiga tradição indígena, se valendo da energia dos espíritos para curar os vivos. A manipulação de energia é uma importante habilidade minha que eu tenho desde criança. Paulino ouve vozes desde que era um menino. Sua família achou que ele era louco, então ele foi para a escola e estudou psicologia. E agora, ele acredita ser capaz de combinar o poder espiritual com a ciência. Eu não podia tratar as pessoas da mesma maneira que um psicólogo. Eu curo da mesma maneira que meus avós, que os meus antepassados, do mesmo jeito que eles me ensinaram. A família de Brianda notou mudanças significativas em seu comportamento recente. Seus parentes acreditam que ela precisa de um tratamento xamanístico. Como um xamã, eu pude perceber que coisas muito paranormais estavam acontecendo com ela. Ela sofria fortes ataques. Ela acordava com vários hematomas nos braços e no resto do corpo dela. Seu rosto estava arranhado, estava todo unhado. E ela disse também que uma entidade demoníaca estava possuindo. Chegou uma hora que eu disse, já chega, não quero mais isso. E me disseram, você já é minha para todo sempre. Brianda alega que um demônio a atormentava e a forçava a fazer coisas contra sua vontade. Queriam me levar num psicólogo pelo que estava acontecendo. Às vezes eu estou muito bem, mas de repente eu mudo. Mas é porque eles não me deixam em paz. Eles não me deixam. Ele tá aqui. As primeiras referências à possessão demoníaca são de mais de 20 séculos antes de Cristo. Contemple a cruz de Cristo. O cristianismo considera Satã ou um de seus demônios inferiores como responsáveis pela possessão. E, segundo alguns, o diabo aflige especialmente as mulheres jovens. O psicólogo Stephen Diamond acredita que há uma explicação psiquiátrica para o que Brianda está passando. Uma explicação que independe de um milagre xamanístico. A síndrome da possessão é o que hoje chamamos de episódio psicótico agudo. Na psiquiatria atual, o nome do demônio é neurotransmissor. Certo? Ele é a raiz de todo o mal. O xamã Paulino discorda. Ele acha que Brianda não precisa de tratamento psicológico. O que ela precisa é um exorcismo. Muitas pessoas podem pensar que se tratava de um medo religioso. Podem pensar que se tratava de uma doença mental, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Mas tudo isso, cientificamente, como profissional, eu descartei quando eu a conheci. Eu não tô louca. Eu não tô louca. Até a própria Brianda acredita que sua única salvação é um milagre. Seria um milagre esquecer tudo isso. Como se fosse só um sonho ruim.
Para curar a Brianda, nós precisamos exorcizar os demônios que atormentam ela, confrontando-os. Será que o que Brianda precisa é mesmo um exorcismo? Conseguirá o xamã Paulino expulsar o demônio dela? Guadalajara, México. O xamã Paulino alega poder exorcizar demônios através do uso de antigos poderes sobrenaturais. Os problemas que mais chegavam para mim eram as depressões. E chegavam também pessoas que escutavam vozes, mandando elas se matarem. Alguns acreditam que os pacientes de Paulino sofrem de distúrbios psicológicos e a psiquiatria moderna tem as respostas. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Esses são os nomes que damos aos demônios hoje em dia. E essas pessoas são afligidas por ele. Elas vão procurar alguém que diga ter as respostas. Alguém que diga poder ajudar de um jeito que psicólogos e psiquiatras não conseguem. Brianda diz que está possuída por um demônio. A princípio, sua família achava que sua mudança súbita de personalidade era devido a uma doença mental. Não tenho certeza. Talvez ela sofra de transtorno bipolar. Às vezes ela está assistindo TV e rindo, mas de repente ela olha para mim e pergunta: o que é que você quer? Tá olhando o quê? O que é que você quer comigo? Brianda. Tá passando mal, filha? Eu sei lá. Brianda. Parece que estão falando ao mesmo tempo. Ela diz que os demônios estão com ela o tempo todo. Conforme Brianda parece estar sofrendo um ataque ou o que ela chama de possessão demoníaca, sua família desesperada pede a ajuda do xamã Paulino. Quem é você? Quem é você? Chega, chega. Alguma coisa entrou nela. Eu ordeno que qualquer bruxaria e qualquer mau atentado contra você, seja possessão ou pacto, se desfaça agora e retorne para o lugar de onde veio. Assim seja. Graças a Deus. Nada é mais forte que o poder de Deus e o poder do amor. Nós também te amamos. Nós também te amamos. Eu também te incluo aqui. Olha para mim. Eu preciso que você olhe para mim. Isso, meus olhos serão sempre a saída, tudo bem? Olha para mim. Isso é um processo. Nós temos que fazer um ritual que seja bem forte para libertar você. Conseguirá o xamã Paulino exorcizar o demônio de Brianda? Estas pessoas de Middlesbrough, Kentucky, acreditam em milagres. Eles acham que Deus os protege de cobras venenosas e fogo. Quando você pega uma garrafa de fogo ou um maçarico e ele fala para você colocar na cara ou na sua mão, você vê a sua mão ali no fogo, mas não sente nada. Eu segurei a garrafa de fogo e se você olhar para as minhas mãos, dá para ver que as minhas mãos passaram pelo fogo e eu não tenho nenhuma bolha nelas. É assim que sabe que é real. Lá, 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 amém!
É claro que eles acreditam que Deus os protege, que põe um escudo protetor em torno deles para que não se queimem. Mas, na verdade, você pode pôr a mão no fogo sem perigo algum. Porque se você mantiver uma distância apropriada da parte realmente quente da chama, aquela parte azul, você não vai se queimar. Sempre vão existir incrédulos. Qualquer coisa que os seres humanos não sabem explicar é o que eles mais temem. Se eles não conseguem explicar cientificamente, então eles se apavoram. O pastor Jamie Coates parece não ter medo de nada. Ele tem um galpão especial no seu quintal que aterrorizaria a maioria das pessoas. Eu mantenho as cascavéis e cabeças de cobra neste aquário. Elas são indomáveis, não tem uma pessoa comum que possa acalmá-las. E sabe, elas são venenosas e estão com as presas. Em 98 fui mordido neste dedo. E num período de 4 meses ele apodreceu e caiu. Agora, com 15 anos a mais e com um dedo a menos, eu aprendi a ter muito respeito pelo que elas podem fazer. Mas será que poder manejar cobras sem ser picado é mesmo um milagre? A especialista em cobras Kristen Wiley acha que não. Então, o que eu estou fazendo com a cobra é segurar o seu rabo, de uma maneira que ela se sinta equilibrada. Quando a cobra vira para mim, eu a redireciono, mudando o seu centro de equilíbrio, fazendo com que ela olhe para o outro lado. Isso é a essência do que esses religiosos fazem quando ficam sacudindo. E isso provoca 2 coisas. Uma é que isso desorienta a cobra. E a outra, ela fica com dificuldades para se posicionar para poder dar um bote. Eu pego ela pelo rabo e jogo sobre o meu ombro. É impossível vigiar a cabeça dela quando ela está no meu ombro. E tem gente que as coloca em volta do pescoço. Geralmente, tem muita gente dançando e pulando nessas cerimônias com cobras. E tudo isso acontece ao redor da cobra, o que distrai ela bastante. Ela não vai necessariamente estar prestando atenção na pessoa que a está segurando. Você pode saber tudo sobre cobras, mas isso não vai impedir que ela te pique, se você não estiver ungido com a proteção de Deus. Com esse escudo. Com esse amor perfeito. Mas até onde vai a proteção de amor perfeito de Deus? Quando você bebe veneno, o diabo fica importunando a sua mente. Será que esses fiéis podem beber um veneno mortal e sobreviver? Częstochowa, Polônia. Lar de uma Virgem Negra. Milhões acreditam que a imagem tem o poder de realizar milagres, concedendo proteção, cura e salvação. É esse poder que atrai peregrinos de toda a Polônia. Todo mês de agosto, dezenas de milhares de pessoas fazem uma pausa na rotina e convergem ao monastério para rezar diante da Virgem Negra. Eu acredito que a Virgem Negra pode pedir qualquer coisa a seu filho e eu acho que ela faz isso o tempo todo. Se ela não fizesse, eu não estaria aqui. Nós a amamos como se fosse nossa mãe. Como uma mãe em quem a gente sempre pode contar. Não é uma questão de fé. Eu sei que a Virgem Maria pode realizar vários milagres. Essa é nossa crença. Por que a crença em milagres é tão forte nesses peregrinos? É muito simples. Eles são criados desde o nascimento para acreditar em milagres. E
todos ao seu redor também acreditam em milagres. Então eles não têm por que duvidar. Se eu acredito em milagres, eu não acho que seja uma questão de fé. É uma questão de evidências. Joanna Vrona descobriu no início de 2005 que ela estava grávida de seu terceiro bebê. Mas a alegria logo se transformou no pior pesadelo de qualquer família. O médico me disse que não tinha como salvar a bebê. E os rins não estavam se desenvolvendo e ela tinha mais um problema no coraçãozinho dela. Devastada, Joanna volta para casa chorando. Então, ela recebe um sinal poderoso. Conforme ela arrumava uma pilha de documentos velhos, uma fotografia do Papa João Paulo II cai na mesa. Naquele momento, eu senti que a única pessoa que poderia nos ajudar era o servo do Senhor, em quem a gente acreditava muito, o Papa João Paulo II. Nascido na Polônia, o Papa João Paulo II tinha uma forte ligação com a Virgem Negra. A mãe dele morreu quando ele era menino. Mas um pouco antes de morrer, ela disse para ele considerar Maria como sua mãe. Isso ficou na mente e no coração dele. E ele frequentemente se referia a Maria como sua própria mãe. Para Joanna, a descoberta da foto do Papa não foi coincidência. Ela vai direto para a Virgem Negra em busca de um milagre para sua filha, ainda por nascer. Eu visitava a Virgem Negra toda vez que eu sentia medo ou então desespero, porque ela era o meu remédio e sempre me encheu de esperança. Esse era o meu alento. Eu prometi à Virgem Maria que daria o nome de Glória Maria à minha filha quando ela nascesse. Sempre que as pessoas estão desesperadas, seja para curar uma dor ou uma doença fatal, seja para ter um filho que não conseguem e a medicina não pode ajudá-las, elas vão procurar outras alternativas mágicas para solucionar o problema. Será que um milagre pode salvar o bebê de Joanna? Ou sua fé está equivocada? Częstochowa, Polônia. Na primavera de 2005, Joanna Vrona descobre que a vida de seu feto está em sério risco. Temendo o pior, ela se volta para a fé, acreditando que só um milagre pode salvar sua filha. Os únicos remédios que eu usei naquele momento foram orações e a total confiança que eu depositei na Mãe de Deus e no Papa João Paulo II. No verão, os médicos avisam Joanna que a condição do seu feto está piorando e que ela logo terá que tomar uma terrível decisão. Era necessário tomar uma decisão com relação à gravidez. Se nós não retirássemos o bebê, era quase certo que a mãe iria falecer com o processo. Os médicos foram diretos comigo. Eles não podiam salvar a minha filha. Eles tinham que me salvar. A minha vida estava em perigo. E como eu sabia que a minha vida também era uma dádiva de Deus, eu estava diante de um grande dilema como mãe. O que é que eu deveria fazer? Eu deveria arriscar minha vida por um bebê sem salvação? Relutantemente, Joanna permite uma cesariana de emergência. Enquanto eu estava sozinha esperando a minha operação, eu senti uma tremenda dor no peito por saber que minha filha iria morrer em breve. Então eu pus as mãos na minha barriga uma última vez e aí a Glória começou a chutar com muita força. Ela estava me dizendo: "Mãe, eu estou aqui, eu estou viva." Conforme a cirurgia começa, um marido preocupado reza e espera por um final feliz. Eu tinha uma grande preocupação na minha cabeça. Se a Glória Maria não sobrevivesse, que tipo de glória seria essa para Maria? Imagina só como a lápide dela seria trágica e estaria escrito assim: Glória Maria, a pessoa que viveu apenas um dia. É estranho demais essa história. Ao fim da cesariana,
A despeito de todas as previsões pessimistas, Glória Maria nasce viva. Mas pesando apenas 900 gramas, ela não deve viver mais do que algumas horas. Eu entrei na enfermaria e a enfermeira disse que eu ainda podia ver a minha filha com vida. No mundo todo, milhões de pessoas acreditam em milagres. Seriam os milagres reais? Ou a ciência pode explicá-los? No Kentucky, proteção divina contra cobras mortais. É como ter a morte na mão. Na Polônia, uma antiga imagem com o poder de curar. Foi uma coisa incrível, foi um milagre e eu sabia a quem agradecer por esse milagre. E no México, demônios e exorcismos. Esse é o corpo e o sangue de Cristo. Estes cristãos pentecostais do interior rural de Kentucky acreditam que Deus os protege milagrosamente de coisas mortais, incluindo cobras venenosas. É como ter a morte na mão. Quando eu segurei a serpente, foi como segurar um gatinho. É como se fosse um superpoder. Esse ritual com serpentes é mesmo um milagre? Ou é um truque teatral? A prática de pegar e manejar serpentes começou no início do século. E isso acontecia porque, na verdade, havia pouco líquido amniótico, o que tornava muito difícil examinar o feto. A ciência também erra às vezes. Isso faz parte do fato de que a ciência não é nem miraculosa, nem infalível. E esse diagnóstico pode ser devido a falhas no ultrassom, pode ser uma imagem imprecisa. De volta ao hospital, a pequena Glória Maria está viva, mas há más notícias. O médico nos disse que ela não seria muito saudável, havia muitas sequelas, principalmente no cérebro. Ele achava que seria impossível que ela pudesse ter uma vida normal. Ela ia precisar sempre de muitos cuidados especiais. A luta da pequena Glória Maria pela sobrevivência ainda não tinha acabado. Sua mãe pede ao Papa e à Virgem Negra para que intercedam mais uma vez e realizem um segundo milagre. Middlesbrough, Kentucky, Estados Unidos. De volta à zona rural de Kentucky, testemunhamos o manuseio de cobras e fogo, mas agora vem o maior teste de fé. Estes fiéis estão prestes a beber veneno. E mais uma vez a inspiração para isso vem de uma passagem bíblica. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Eu citava o capítulo 16 do Evangelho de Marcos e estava segurando serpentes e pensei comigo, já que eu estou segurando elas, eu vou beber o veneno também. A maioria das igrejas com serpentes tem veneno disponível no altar. Pode ser estricnina ou soda cáustica, ambas fatais. Eu bebo e, dentro de uns 15 ou 20 minutos, eu não ando mais. O veneno endurece as juntas. Ele age muito, muito forte no sistema nervoso. É pior que a picada de cobra. Muito pior. Você não sabe o que o veneno vai fazer. Do ponto de vista puramente científico, se você beber veneno e não morrer, é porque não era uma dose letal. Então, se você viu alguém bebendo estricnina sem nenhum problema e você decidir beber daquele mesmo jarro, você pode morrer porque a dose que é letal para uns pode não ser letal para outros.
Mas quando é que a devoção religiosa vai longe demais? Será que todos deveriam se expor a riscos mortais? Até crianças? Middlesbrough, Kentucky. Na zona rural de Kentucky, alguns cristãos pentecostais acreditam que Deus os protege de cobras venenosas. E não só os adultos. As crianças também. É importante que as gerações saibam como viver suas vidas. Eles me criaram da melhor forma possível e eu não queria que fosse diferente, porque senão eu ia ser um drogado, um fornicador, cometendo adultério e outras coisas que os garotos da minha idade fazem. Senhor, damos graças por este lindo dia, damos graças por nossa família, nossos filhos. A devoção dos Gray vai muito além dos muros da igreja. Vamos por aqui, tá? Nos finais de semana, a família toda vai buscar cobras venenosas nas montanhas para os cultos. Basicamente, procuramos por qualquer coisa venenosa. Cabeças de cobre, cascavéis, qualquer coisa venenosa. É muito divertido, mas nós tomamos precauções, usamos ganchos. Olha isso. Certo. Eu gosto de me gabar de ser bem atento, sabe? Devagar. Fiquem atentos ao redor. Isso é o que eu ensinei aos meus filhos. Desculpa. Quando Deus está dentro de você, elas são calmas como pombinhas. Mas, sabe, elas... Ai, meu Deus. Não se mexa, não se mexa, não se mexa. Jesus! 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 Ele caiu de costas, ele bateu na pedra. A mão dele também está quebrada. Ai, em nome de Jesus, meu Deus! Durante a gravação deste programa, Jonathan Gray caiu de um penhasco de quase 10 metros de altura. Este será o maior teste da fé dos Gray em milagres. Será que sua fé será suficiente para salvar o jovem? Eles levam Jonathan às pressas para o hospital, temendo que ele tenha quebrado a mão, a perna e o pior, a coluna. Um dia se passa. A família Gray volta à igreja. Eu amo o Senhor, meu Deus. Eu amo a todos que estão aqui. E dão seu testemunho do que consideram um verdadeiro milagre. Eu achei que ele tivesse morrido. Isso mesmo. Eu achei que tivesse perdido meu filho. Pai! Os olhos dele estavam virados e ele estava sem se mexer. Nossa. Mas sabe de uma coisa? Como é que faz isso? Eu não pedi ajuda de ninguém a não ser de Deus. Isso mesmo, foi o que fizemos. Eu fiquei olhando para ele e implorando para Jesus. Eu senti que éramos só eu e Deus. Levamos ele no hospital só para nos tranquilizarmos. Nós entramos desesperados, mas depois que tiraram os raios-x e os exames, o médico veio falar com a gente. E ele veio chocado. Isso mesmo. Ele disse que o meu filho não tinha nenhum osso quebrado pelo corpo todo. Ele perguntou se eu acreditava em milagres. E eu respondi, pode apostar que sim. Pode apostar que sim. Isso mesmo. Deus salvou a vida dele. Ele deixou só uma coisinha na perna dele. Bom, não é uma coisinha, são 2 carocinhos do tamanho de uma moeda no joelho dele. Mas quer saber, eu acho que isso é um lembrete pro Jonathan nunca esquecer a quem ele serve. Para os Gray, a sobrevivência milagrosa de Jonathan foi um ato de proteção divina. Mas eles acreditam que o Senhor ainda não terminou. Então, mais uma vez, eles se valem de Marcos 16:18 em busca de ajuda. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
Para os párocos desta igreja, a incrível recuperação de Jonathan é um milagre de Deus. Mas algo muito mais chocante e trágico está prestes a sacudir esta congregação. Guadalajara, México. O curandeiro místico e xamã Paulino está se preparando para libertar Brianda de um demônio. Como xamã, ele é guiado durante o exorcismo por forças sobrenaturais, ancestrais e curandeiros no mundo espiritual. O exorcismo de demônios e espíritos malignos é uma das práticas mais antigas e sagradas em várias religiões. O praticante deve ser física e espiritualmente resistente, e o exorcismo pode durar horas e até dias. A Igreja Católica tem centenas de bispos e padres treinados em exorcismo no mundo todo. Paulino realizará vários rituais neste exorcismo xamanístico. Você vai começar a sentir coisas. Serpente pérfida! Este é o corpo e o sangue de Jesus. Este é o corpo e o sangue de Cristo. Este é o corpo e o sangue de Cristo. Este é o corpo e o sangue de Cristo. Este é o corpo e o sangue de Cristo. A parte final do exorcismo é a mais perigosa para Brianda. Você vai morrer de verdade, sabia? Vai ser rápido, tá? Diga, eu estou viva! Eu estou viva! Estou viva! O xamã Paulino acredita que Brianda está agora livre de demônios, mas o Dr. Stephen Diamond acredita ter uma explicação psicológica que não tem nada a ver com milagres. Até mesmo na própria psicoterapia, muito da eficácia dela tem a ver com a fé. Fé no processo. Alguém que acredite profundamente que o exorcismo funciona pode sim se beneficiar disso. Para o xamã Paulino, a cura pode vir tanto da ciência quanto de milagres. Ele acredita ser seu trabalho achar um equilíbrio entre os dois. Deus me fez desse jeito e deve ter sido por alguma razão. Częstochowa, Polônia. Todo ano, centenas de milhares de fiéis pedem milagres à Virgem Negra. E enquanto alguns acreditam que suas preces são atendidas, outros se perguntam se estas estatísticas precisam ser revistas. Nós sabemos que a maioria das pessoas que vão a missas e centros de cura não são curadas. Pela lei dos grandes números, você vai encontrar um caso ou outro se pesquisar as estatísticas. Você fala desses casos e divulga para as pessoas e espera que... No mundo todo, milhões de pessoas acreditam em milagres. Seriam os milagres reais? Ou a ciência pode explicá-los? No Kentucky, proteção divina contra cobras mortais. É como ter a morte na mão. Na Polônia, uma antiga imagem com o poder de curar. Foi uma coisa incrível, foi um milagre e eu sabia a quem agradecer por esse milagre. E no México, demônios e exorcismos. Esse é o corpo e o sangue de Cristo.
Estes cristãos pentecostais do interior rural de Kentucky acreditam que Deus os protege milagrosamente de coisas mortais, incluindo cobras venenosas. É como ter a morte na mão. Quando eu segurei a serpente, foi como segurar um gatinho. É como se fosse um superpoder. Esse ritual com serpentes é mesmo um milagre ou é um truque teatral? A prática de pegar e manejar serpentes começou no início do século. Quisera eu milagres acontecessem com mais frequência. Eu queria mais milagres como esses. Eu só tenho a agradecer. Minhas preces foram mesmo atendidas e eu me considero uma prova viva de que milagres acontecem se você acreditar. Foi muito bom. Eu adorei. Middlesboro, Kentucky, Estados Unidos. Estes cristãos pentecostais acreditam que cultos religiosos os protegem de venenos letais, fogo e cobras venenosas. Apesar de sua fé inabalável na proteção divina, a realidade é que às vezes as cobras picam. Eu já documentei 93 mortes por picada de serpentes, mas devem ser muito mais do que isso. Em 1955, o fundador das igrejas de manuseio de serpentes, George Hensley, foi morto por uma cascavel. O problema é que só quando alguém é picado que nossa prática recebe alguma visibilidade. Ninguém fica sabendo todas as vezes que Deus protegeu e venceu, só dos que se machucaram ou morreram. Em 15 de fevereiro de 2014, o pastor James Coates foi mordido por uma cascavel. E, como muitas vezes antes, ele simplesmente foi para casa, confiante que Deus iria protegê-lo. A maioria desses religiosos acha que não precisa chamar a emergência ou um médico porque eles confiam na proteção divina. Então, por que procurar um médico secular quando são picados? A maioria deles simplesmente ora e confia que a vontade de Deus será feita. Quando os paramédicos chegaram em sua casa, o pastor Coates recusou o tratamento, alegando que era inconsistente com sua religião. Os corpos das vítimas podem inchar tanto que a pele racha. Ela pode ficar muito enjoada e vomitar e até apodrecer. Elas perdem a consciência e levam em média entre 2 dias e meio e 3 dias para morrerem. O suplício do pastor Coates, no entanto, foi curto. Ele morreu poucas horas depois de ser picado. Será que essa tragédia trará mudanças a essa congregação? Longe disso. Sua devoção perigosa continua. Para estes crentes, o pastor Coates permaneceu fiel à palavra de Deus até o fim. Assim como eles o farão. Não importa se um de nós for mordido amanhã. Não mesmo. Vai ser a vontade de Deus. Isso nunca vai mudar. É a palavra de Porque Deus. o português, é claro, é preto no branco. A Bíblia diz a verdade. É. Se você não acredita em pegar em serpentes, é só não fazer. Apenas ore por quem o faz. Abençoa, Senhor. Aleluia, Senhor.